Quando não se sente a estranheza, mas o estranho, a tradução cumpriu seu papel supremo. Mas quando a estranheza aparece em si mesma e talvez obscureça até mesmo o estranho, é quando o tradutor deixa de escapar que não está à altura do seu original. O que é teorizar? O que é teoria? Qual a sua função e a quem atinge? Compreendemos por teorizar uma função constante dos tradutores, no momento onde se deparam com a geração de traduções possíveis e na seleção de uma escolha definitiva, gerando seu significado final. Para entendermos a teoria da tradução, o texto nos traz o conceito de teoria, palavra que provém do grego e significa volta para uma perspectiva. Seu estudo faz sentido para a tradução, que é um processo constante de atualização e elaboração, assim criando o termo teoria da tradução. Pois os tradutores, a partir do momento em que estabelecem os processos de geração e seleção, como citamos acima, estão teorizando, pois colocam diversas ideias e questões em jogo, ou seja, novas modos diferentes de tradução. O autor nos traz o conceito de que quando não há um acordo entre os tradutores sobre determinada tradução, essa se torna pública. Os tradutores geram inúmeras soluções, baseando-se na qual acham mais coerente ao seu ponto de vista. Os paradigmas dentro das teorias da tradução são os conjuntos de princípios que subjazem grupos de diferentes teorias, baseados muitas vezes na equivalência, propósitos, incertezas, descrições e traduções culturais. A questão da equivalência: textos de partida e textos de chegada. Temos a relação entre textos de partida e textos de chegada, onde encontramos principalmente a questão da equivalência, onde esta é impossibilitada de ser completa. Partindo do texto-fonte, onde é feita a análise pelo tradutor, a transferência e reestruturação para a língua-cultura, formando por fim o texto de chegada. O tradutor também deve aceitar que há intraduzibilidade de palavras, ausência de convenções sociais na língua-alvo. Deve se adaptar ao contexto sociocultural da língua-cultura-alvo e suas cargas dramáticas e expressões idiomáticas. Os paratextos e suas funções: análise, compreensão, apresentação e introdução. Entendemos como paratexto aquilo que acompanha o texto principal, a fim de auxiliar o leitor na compreensão e introduzi-lo à leitura. Geralmente traz elementos verbais e não verbais ou até ilustrações. Temos como exemplo a apresentação do exterior do livro, o nome do autor, título, prefácio e etc. A análise de paratextos tem aumentado sua importância ao longo dos anos, pois dessa forma conseguimos conhecer e entender os critérios que os autores utilizaram para nortear seu trabalho. O paratexto se encaixa de acordo com as normas editoriais, variando assim constantemente. Nenhum paratexto é igual. A editora, em comum acordo com o autor, define o que será relevante para o público-alvo. Os elementos paratextuais, por serem mutáveis, podem surgir e desaparecer dependendo de cada edição, tradução e etc. Um grande exemplo disso é o prefácio do autor. O conceito de prefácio de tradutor, onde a mesma reafirma essa constante mudança, o prefácio de tradutor é didático e realizado por tradutores especialistas, que procuram entender o seu prefácio original e transformá-lo mais compreensível para o seu alvo final. A observação de fortes recorrências nos prefácios de tradutor gerou a necessidade de recorrer a aportes teóricos oriundos da teoria dos gêneros textuais discursivos, para ajudar a teorizar sobre os prefácios de tradutor dentro de uma teoria do paratexto do livro traduzido. Através do prefácio, conhecemos um pouco do trabalho do tradutor. Como exemplo, podemos citar Beatriz Viegas Faria e seu incrível trabalho, que tem como marca os prefácios de sua autoria, focando no contexto da obra, apresentando seus desafios ao traduzir e enfatizando as questões de linguagem acerca das obras shakespearianas. Quando não se sente a estranheza, mas o estranho, a tradução cumpriu seu papel supremo. Mas quando a estranheza aparece em si mesma e talvez obscureça até mesmo o estranho, é quando o tradutor deixa de escapar que não está à altura do seu original. Nossa tradução de qualquer texto, poético ou não, será fiel não ao texto original, mas àquilo que considerarmos ser o texto original, aquilo que considerarmos constituí-lo, ou seja, a nossa interpretação do texto de partida, que será sempre produto daquilo que somos, sentimos e pensamos.